Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vou deixar aqui uma palavra para a nossa meditação dentro daquilo que o Senhor Ele quer nos revelar nessa noite. Eu peço aos irmãos pegar a nossa Bíblia do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11, para a glória de Deus. E nós vamos ler os versículos de número 25 e 26. O Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 11, verso de número 25 e 26. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Louvado seja Deus. Se assentam os irmãos. Amados irmãos, estamos diante de um dos milagres, dos mais extraordinários, nós podemos dizer, da parte de Jesus, que foi a ressurreição de um homem por nome Lázaro, que segundo a Bíblia estava há 4 dias morto. Na verdade, a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele estava ali, juntamente com os seus discípulos, e já faziam 2 dias que Lázaro ele já estava enfermo, quando Jesus ele veio receber a notícia de que este Lázaro estava enfermo. Já estava enfermo há 2 dias. E quando Jesus ele recebe a notícia, conforme está escrito no versículo de número 3, que diz: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aí no versículo 4 Jesus vai dizer assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus já deixou aqui para eles uma mensagem de incentivo, uma mensagem de esperança. Só que, dentro do linguajar de Cristo aqui, eles achavam que Jesus ia ali simplesmente para curar ele daquela enfermidade. Eu falei, já faziam 2 dias que Lázaro ele estava enfermo quando Jesus recebe a notícia. Quando Jesus recebe a notícia, ali já se faziam 2 dias. E o que a Bíblia diz? No verso de número 5, ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso de número 6, ouvindo, pois, que estava enfermo,
ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Quando se passa esses 2 dias aqui, na verdade, Lázaro, ele já tinha falecido. Quando se passam esses 2 dias aqui, Lázaro, ele já tinha falecido. E já faziam exatamente 4 dias que Lázaro estava falecido. Aí no versículo de número 7, a Bíblia diz: depois disso, disse ao seu discípulo: vamos outra vez para a Judéia. Verso 8, disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Verso 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus está afirmando aqui ao seu discípulo? Que temiam que Jesus retornasse para lá, porque Jesus já havia saído de lá, ameaçado de ser apedrejado. Mas na verdade Jesus não saiu de lá com medo da ameaça. Jesus saiu de lá porque na verdade havia um propósito dentro de tudo aquilo, dentro daquilo que justamente ele iria fazer na vida de Lázaro. Então Jesus aqui está afirmando que ele só iria partir desta terra aqui quando verdadeiramente a obra de Deus fosse concluída na vida dele. E ele sabia que quando ele saiu dali para que quando ele retornasse ali, essa obra aqui seria feita e muitos ali ficariam abismados com este acontecimento. Porque imagina aí, amados irmãos, um homem há 4 dias morto, o seu corpo totalmente já no estado avançado de decomposição. Aí a Bíblia diz que Jesus vai retornar, louvado seja Deus. E no versículo 11 ele diz assim: assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Observe que até então os discípulos ali, eles ainda não estavam sabendo que Lázaro estava morto. Mas por que Jesus sabia que Lázaro estava morto? Porque Jesus, ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. O tempo que Jesus ficou ali ainda foi o tempo em que Lázaro não havia resistido à enfermidade e havia morrido. E quando Jesus chegou ali, verdadeiramente, Lázaro já tinha morrido e já havia 4 dias que ele estava falecido. No verso 12, disseram depois os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto,
e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acreditareis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, de Betânia até Jerusalém era um grande caminho a ser percorrido. E no verso 19 diz: e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Verso 20: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí no versículo de número 25, Jesus vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isso? Ele fez esta pergunta: crês tu isso? E a Bíblia diz então que Marta responde: Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aleluia! Amados irmãos, Marta aqui, ela está declarando uma verdade absoluta dentro das Escrituras, de algo que está prestes a acontecer, que é justamente a ressurreição do último dia. Louvado seja Deus! Quando Jesus responde para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui está falando a respeito, aleluia, dos mortos que um dia haverão de ressuscitar, dentro da palavra profética, uma vez declarada pelo profeta Daniel, no capítulo 12 de seu livro, quando disse Daniel que ele viu mortos saindo de dentro dos seus túmulos, uns para glória eterna ou vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. É fácil discernir isso aqui. Os que vão ressuscitar para glória e vida eterna são aqueles que vão ressuscitar para o grande dia do arrebatamento. Já os que vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno são aqueles que vão ressuscitar para o juízo final. Então, Jesus aqui está trazendo
esta verdade para nós, a verdade de sua segunda vinda, quando um dia ele virá para arrebatar a sua igreja. Quando Jesus faz esta afirmação, aleluia, no capítulo 11, verso de número 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque vai chegar, irmãos, um dia que nós podemos chamar de grande dia, e conforme o apóstolo Paulo, ele nos traz essa verdade dentro da veracidade da palavra, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 50, quando Paulo diz: de certo é que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem há corrupção gerar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Oh glória! Paulo, ele traz essa verdade aos Coríntios, que vai chegar este grande dia aqui, no arrebatamento, quando a última trombeta soar. Só que antes que a última trombeta soar, vai haver este fenômeno primeiro. Todos aqueles que morreram na presença de Jesus Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, e depois que eles ressuscitarem, aleluia, iremos nos encontrar um dia. E quando nos encontrarmos um dia, ou seja, estou falando aqui, aleluia, para aqueles que estiverem vivos naquele dia, aqueles que estiverem vivos na presença de Jesus, irão se encontrar com aqueles que morreram na presença de Jesus. E quando houver este encontro aqui, irmãos, porque este encontro aqui, aleluia, é no sentido espiritual, quando todos ali, reunidos ali, em um só Espírito, quando chegar este momento aqui, desta reunião aqui, aí a trombeta, ela soa, aleluia. E o que vai haver? Vai haver, aleluia, aquilo que a Bíblia chama de arrebatamento. Nós seremos então naquele momento ali revestidos de um corpo de glória. Mas antes de tudo isso, antes de soar da última trombeta, não importa se o homem vai estar com Lázaro há 4 dias morto, não importa se o homem vai estar morto há 1000 anos atrás, se ele morreu na presença de Deus, não me pergunte como, mas o nosso Deus, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que ele quer. Aleluia, vai chegar um dia, irmãos, que vai haver um rebuliço, semelhante ao rebuliço que houve, aonde? No vale de ossos secos. Quando o profeta Ezequiel, ele viu um vale que estava cheio de ossos, e então Deus o fez andar ao redor dele, e este profeta viu que eram muito numerosos
estes ossos sobre a face do vale, e estavam mais do que secos, diz o texto, estavam sequíssimos. E foi quando Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver estes ossos? E Ezequiel respondeu: Senhor Jeová, só tu o sabes. Aí então Deus vai dar uma ordem. Então profetiza sobre estes ossos, Ezequiel, e assim tu dirás: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E diz a Bíblia: e profetizei como se fora dada uma ordem. E então começou a haver ali, diz a Bíblia, um ruído. Ruído aqui se fala de rebuliço, e cada osso começou a se ajuntar ao seu osso. Cada osso se ajuntando ao seu osso formou o esqueleto, e depois começou a vir carne, pele, nervos, pelos. O corpo estava então formado. Não me pergunte como, irmã, mas a Bíblia nos traz este sobrenatural. Isso aqui é só para quem crê no sobrenatural de Deus. Haverá este dia, os mortos vão voltar, corpos serão restituídos primeiro dentro de seus túmulos, e depois, aleluia, de haver ali, aleluia, os corpos, Deus vai ordenar as almas que estão hoje debaixo do altar de Deus, e conforme Apocalipse, aleluia, capítulo de número 7, nos diz: as almas que estão descansando debaixo do altar, Deus vai dar uma ordem neste dia. As almas vão voltar para os seus corpos. Aí vai ser mais ou menos desta forma, da mesma forma que Jesus falou com Lázaro. Jesus vai falar para, aleluia, estas vidas naquele grande dia: saiam para fora. É aquilo que o texto de Ezequiel também nos mostra, quando Deus vai dizer: saiam das vossas sepulturas, saiam das vossas sepulturas, corpos vão sair de dentro de seus túmulos de pança, e vai haver, aleluia, um tão aguardado arrebatamento da igreja. Essa é a nossa esperança. Nós só estamos aqui porque nós temos esta esperança dentro de nós, irmãos. Isso é loucura aos olhos dos infiéis, mas para nós diz a Bíblia que é poder de Deus, poder de Deus. E Deus me traz uma palavra aqui agora neste momento: é o poder de Deus que vai fazer vidas ressurgirem das cinzas aqui neste lugar. Mas nessa noite seja um Ezequiel nas mãos de Deus. Oh, glória! Essa palavra nos traz uma esperança nestes últimos dias que nós estamos vivendo. Dias de maldade, dias de crueldade, dias de barbaridade, dias de homens gananciosos, soberbos, presunçosos, ingratos a paz e manos, tudo que está, irmãos, patente aos nossos
nossos olhos nos mostra que o arrebatamento está mais próximo do que pensamos ou do que imaginamos. Então que podemos sair daqui nessa noite certo de uma coisa: Jesus, Ele é poderoso. Não há nada impossível aos olhos dele. Não há nada impossível, aleluia, ao Pai da eternidade, que um dia fez este homem aqui, depois de 4 dias de morto, sair de dentro do túmulo. Ele vai fazer coisas extraordinárias em nossas vidas, e é tempo de vivermos de fato o sobrenatural de Deus. Até aqui o Senhor nos permitiu, não pode mentir. Resolvemos nesse ponto de pé. Vamos fazer uma oração. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos, Pai. Faça de nós o que o Senhor quiser fazer. Aquilo que a glória do Senhor quiser fazer em nós, que seja. Mas manda mais sobre a nossa vida. Faça de nós o que o Senhor quiser, mas manda mais. Porque nós precisamos de uma questão de necessidade espiritual, necessidade da alma. Nós sabemos, Senhor meu Deus, que sem esse revestimento não há como, Senhor, termos uma vida ministerial, ó Deus, segundo os padrões estabelecidos por Ti. Então, Senhor, que a Tua presença seja sobre a nossa vida. Nós não estamos aqui, Senhor, meu Deus, para vivermos o Evangelho de oba-oba, baseado em status, fama, outdoor, confete, aplausos, reconhecimento humano, elogios. Não, Pai, nós estamos aqui para sermos reconhecidos pelo Senhor, meu Deus. Mostra-nos, ó Pai, o Teu sobrenatural nestes últimos dias que antecedem a Tua volta, Senhor. Toma a vida do pastor Elson, Pai, onde ele estiver, estenda as Tuas mãos, dê vitória ao Teu filho nestes momentos difíceis que ele está passando. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que nós pedimos ao Senhor e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. É o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Espírito Santo seja conosco, Pai. Aleluia, todos dizem amém, amém e amém.